Tadinho, ele é pobre, de periferia. Ele só queria roubar uns celulares para poder beber a sua cervejinha. Ah, eu precisei fazer tal coisa, eu precisei decidir tomar essa decisão porque eu estava vivendo uma mentira. O homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Você já ouviu essa frase por aí? Eu acho que sim, né? Nós estamos estudando o livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno, de Carl Trueman, onde ele tenta explicar como a frase "eu sou um homem preso no corpo de uma mulher" se tornou comum e aceitável na nossa sociedade. Nos vídeos anteriores, eu já fiz um resumo sobre os primeiros capítulos do livro, e a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar quais foram os principais pensadores que Carl Trueman considera parte importante dessa mudança que houve na nossa sociedade. Eu vou deixar aqui na descrição o link desses vídeos para vocês assistirem depois, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Rousseau. Por isso, nesse vídeo, nós vamos falar como Rousseau influenciou a nossa sociedade atual e pensadores que vieram depois dele. Neste vídeo, então, você irá entender qual a visão de homem de Rousseau, a antropologia de Rousseau, qual é o fundamento da ética de Rousseau, como nós podemos ligar o pensamento de Rousseau com a nossa sociedade atual e como devemos enxergar a ética e a antropologia de acordo com a Bíblia. Vamos comigo? Rousseau foi e ainda é uma figura muito importante. Ele foi considerado um dos pais da Revolução Francesa e do Romantismo. Pode até se encontrar vestígios dos seus pensamentos na ascensão da psicanálise no século XIX. Para Charles Taylor, que é um dos autores que Trueman utiliza para explicar a nossa cultura contemporânea, Rousseau é o ponto de origem de grande parte da nossa cultura atual. Para ele, a psicologia interior, que é o cerne do que constitui a essência de uma pessoa, é moldada pelas circunstâncias e contingências externas. Rousseau escreveu as suas confissões. É ele descrevendo ele mesmo e as suas reações diante das suas situações cotidianas. É ele falando dele mesmo de forma que a sua história se torne exemplo para outras pessoas. Embora ele diga que foi uma obra construída sem muitos cuidados, estudiosos afirmam que a sua obra foi meticulosamente construída com bases filosóficas e didáticas bem definidas. Nela, Rousseau deixa claro a sua definição de ser humano e de como isso se conecta com a sociedade em geral. Em uma de suas histórias, Rousseau conta que roubou para agradar o amigo. Neste caso, a sua ação, embora errada, foi motivada por algo bom: deixar o seu amigo feliz. Percebemos então a sua ideia de que a corrupção humana é criada e fomentada pelas condições sociais, não sendo algo inato do ser humano. As pressões sociais e as condições sociais são o que corrompem o homem. Nas suas confissões, ele vai contando as situações que acontecem na sua vida e como ele reage a elas. Ele diz então que se ele se tornou preguiçoso ou manipulador, foi porque o seu pai e o seu professor eram pessoas muito más. Trueman, então, vai apontar a diferença entre o pensamento de Rousseau e de Agostinho, porque nós sabemos muito bem que Agostinho também escreveu as suas confissões. E embora Rousseau tenha dito, você nunca irá encontrar uma obra como essa, Agostinho já havia escrito umas confissões. Mas há uma diferença gritante entre o pensamento dos dois. Enquanto Agostinho conta a sua experiência em que ele também roubou com os seus amigos, ele fala que ele não fez isso por causa da pressão dos seus amigos, mas por causa da própria corrupção do seu coração. Agostinho considera o pecado. Já Rousseau, não. Para Rousseau, a ordem social é a fonte de falsidade. São as condições sociais que corrompem o homem e a arte e as ciências corroboram com isso. Por quê? Porque as artes e as ciências
passam para as próximas gerações essas ordens sociais, esses códigos morais opressores. Para ele, as artes e a ciência estão na raiz dos vícios modernos. E o que acontece? O desejo de ser aceito faz com que o homem se torne falso, inautêntico, porque ele precisa negar quem ele é para poder agradar o outro. O homem autêntico, ele não vive para agradar. É por isso que ele é mal visto pela sociedade ou até mesmo punido por ela. Este homem, para ser aceito, deve suprimir os seus desejos e se adequar à sociedade. Mas ao fazer isso, ele vive baseado numa mentira. Você já ouviu alguma frase nesse sentido? Eu precisei fazer tal coisa, eu precisei decidir tomar essa decisão porque eu estava vivendo uma mentira. Essa frase se tornou muito comum na nossa sociedade hoje e é baseada justamente nesse pensamento de Rousseau. Você sabia disso? Conta aqui para mim nos comentários se você já tinha feito essa ligação ou se você não fazia ideia de que essa frase, eu vivo uma mentira, tinha ligação com o pensamento de Rousseau. Rousseau, ele, para explicar o seu pensamento, faz a diferenciação entre dois tipos de amores, o amor de si e o amor próprio. Para ele, o amor de si é um instinto básico de sobrevivência. É um amor puro, um amor bom, que leva as pessoas a lutar pela sua autopreservação. Já o amor próprio é um amor artificial. Foi criado pela sociedade para fazer o homem amar mais a si mesmo do que ele ama o outro. O amor próprio é o resultado de conflitos, competições e rivalidades que a própria sociedade gera. A civilização criou a competição e com a competição vem as desigualdades. Para que um perca, ou melhor, para que um ganhe, é necessário que o outro perca. Para que um seja considerado mais bonito, outro precisa ser considerado menos bonito. E isso, com certeza, gera muitas perturbações em nós, réis mortais, não é verdade? Para Rousseau, é a consciência quem lembra o homem de que os seus melhores interesses se realizam pela empatia com os outros. Tratar o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Esse amor de si, então, seria uma piedade intrínseca ao homem. A piedade, então, para Rousseau, é o fato de nós acharmos repugnante a ideia de ver o outro sofrer. Chegamos aqui, então, ao fundamento da ética de Rousseau, que é a piedade. Mas para que essa piedade seja desenvolvida, o homem não deve viver isolado, como muitos acreditam. Para Rousseau, a chave do amor de si é que os seus sentimentos estejam devidamente ordenados. E para que haja essa ordem, o homem deve procurar apenas aquilo que é básico para a sua sobrevivência, que seria a comida, um parceiro e o descanso. Os medos desse homem seriam basicamente a dor e a fome. As outras perturbações que vêm do amor próprio são causados pela própria sociedade civilizada. E como resolver? Bom, a pessoa precisa respeitar a si mesmo, a sua soberania pessoal. Ninguém perturba ninguém. Cada um deve viver para suprir as suas necessidades básicas e se surgir algum problema, surgiu porque alguém tentou dominar o outro. Basicamente eu vivo a minha vida, você vive a sua vida e tá tudo bem. Algo que não pode deixar de ser mencionado é que para Rousseau a moralidade está baseada nos sentimentos. O desejo de não fazer para o outro o que você não quer que façam para você. Segundo ele, nenhuma lei pode convencer homem ou mulher se os seus sentimentos não estiverem devidamente ordenados. A ética de Rousseau é, portanto, baseada nos sentimentos. O problema é que não há consenso na sociedade sobre o que pode ser considerado certo ou errado. Para Rousseau, a consciência tinha princípios iguais a todos, mas Rousseau esqueceu de considerar um pequeno detalhe: o pecado. Para Rousseau,
o pecado foi eliminado. E o homem só deixa de estar ordenado quando ele passa a ceder às pressões da sociedade. Dessa forma, o homem é mais ele mesmo, é mais autêntico quando ele age de acordo com aquilo que ele sente. Já o homem que se deixa ser moldado pela sociedade se torna escravo dela. E quais são, então, os pontos de ligação entre o pensamento de Rousseau e a nossa sociedade atual? Primeiro, um foco na vida psicológica interior. São os sentimentos que determinam a sua identidade. Olhe para dentro de você, cresça no seu autoconhecimento. Mas a Bíblia nos diz que para nós conhecermos a nós mesmos, nós precisamos olhar para Cristo. Há aqui, então, um contraste muito gigantesco. Rousseau manda nós olharmos para dentro, mas a Bíblia fala para nós olharmos para fora. Segundo, a noção de que o problema é sempre a sociedade ou a cultura, nunca o indivíduo. Isso daqui nós podemos perceber assim, muito arraigado no pensamento da nossa sociedade. Nós podemos ver, então, esses resquícios do pensamento de Rousseau na psicanálise, por exemplo, quando nos leva a pensar no nosso passado, no que fizeram conosco, nos traumas que ficaram no nosso coração. E sabe qual é o problema? É que a culpa fica sempre no outro. A justificativa é sempre o outro. O problema é sempre o outro. Então, nós falamos assim: eu sou assim porque o meu pai fez ou deixou de fazer tal coisa. Mas como nós deveríamos pensar? O problema não é nós voltarmos para o passado e analisarmos o que foi que nos aconteceu para que nós possamos superar isso e seguir a nossa vida. O problema é a forma como nós lidamos com aquilo que nos aconteceu. Quando nós olhamos para o nosso passado e falamos assim: eu sou assim porque o meu pai fez ou deixou de fazer tal coisa, eu preciso então pensar da seguinte maneira: ok, o meu pai agiu dessa forma, eu reagi dessa forma, mas a Bíblia diz que eu preciso ser assim. E então o que eu vou fazer? Eu vou perdoar o meu pai, vou liberar ele daquela culpa, eu vou me arrepender, vou me afastar, me liberar daquela culpa e vou passar a viver a minha vida conforme o que a Bíblia diz que eu preciso viver. Então nós nos liberamos, não ficamos presas naquele mesmo pensamento. Não, eu sou assim porque o meu pai me ensinou assim. Nós podemos nos libertar disso, não ficar presas nesses pensamentos. Outro exemplo muito claro é a famosa frase vítima da sociedade. Tadinho, ele é pobre de periferia, ele só queria roubar uns celulares para poder beber a sua cervejinha. A ideia de que as condições sociais do ser humano justificam as suas falhas, justificam os seus erros, justificam os seus crimes. E nós sabemos que não é bem assim. Nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos pecados, pelos nossos crimes, pelas nossas falhas. O que vai acontecer com a nossa sociedade se todo mundo passar a ser considerado vítima e não puder ter uma devida punição pelos seus atos falhos? Isso vai virar uma loucura. A terceira característica que liga o pensamento de Rousseau à nossa sociedade, baseado nessa luta entre o homem interior e as regras sociais, se desdobram de duas formas. A primeira é que essa luta entre o eu interior e a sociedade é a base para o que Alasdair MacIntyre define como individualismo expressivo. Ou seja, a pessoa é mais autêntica quando ela expressa em público aquilo que ela sente. E é por isso que nós vemos hoje a pessoa que começa a chorar, liga uma câmera e grava ela chorando ali numa situação de vulnerabilidade. E nós vemos
tantas pessoas falando sobre a autenticidade. Seja você mesmo, seja autêntico, expresse ao mundo os seus sentimentos, não se esconda e assim por diante. E depois vem a questão da dignidade, que é o valor do ser humano é derivado da sua autoconsciência interior. Quarto, a inocência do estado de natureza é basicamente infantil e juvenil e também anti-histórico. E como nós podemos ver isso na nossa sociedade? Anti-histórico, nós olhamos para o passado e nós desconsideramos ele. Nós não damos mais o valor devido ao passado, mas nós valorizamos aquilo que é atual, aquilo que é novo. Hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Então pensa-se sempre no futuro, pensa-se sempre no que é novo. E também a questão da infância e da juventude, que é a autoexaltação da infância, né, da criança, a criança se tornando o centro das famílias, e também a questão de você desvalorizar as pessoas mais velhas. Nós não consideramos mais que os mais velhos sejam mais sábios, não é verdade? Nós não consideramos mais os mais velhos mais sábios. Quando nós nos tornamos mães, por exemplo, e nós estamos lá sofrendo com um bebezinho com cólica e a nossa mãe ou a nossa avó fala assim: tadinho do menino, dá um chazinho de hortelã para ele que ele vai melhorar. E daí a gente revira os olhos e fala assim: não, mãe, não, vó, não pode. A doutora disse que nós precisamos dar esse remédio aqui, fabricado em laboratório, que custa R$100. Não é assim que a gente age? Nós ignoramos completamente os conselhos e opiniões que as pessoas mais velhas dão a nós, porque nós não consideramos que elas possam estar certas. Nós percebemos então que o que era antigo, que o que é antigo, se tornou obsoleto. E nós passamos a valorizar aquilo que apenas aquilo que é atual. Como nós devemos reagir, né? Ou na verdade, como nós devemos entender a ética e a antropologia, a nossa visão de homem baseado na Bíblia. Nós precisamos entender que o homem é pecaminoso. Não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. São todos pecadores. Na teologia reformada, nós chamamos de depravação total, onde a nossa razão, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tudo foi corrompido pelo pecado. Nós precisamos entender, então, que não há uma bondade inata nos homens, mas que é o seu próprio coração que é pecaminoso. A maldade não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. O problema não é a sociedade em si, mas é o indivíduo que forma a sociedade. Nós precisamos compreender que parece muito bonito dizer: eu só desejo para o outro aquilo que eu desejo para mim. Eu só faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Mas até mesmo aquilo que nós consideramos bom pode estar corrompido pelo pecado. Se nós baseamos aquilo que é bom e que é certo, de acordo com os nossos gostos pessoais e de acordo com o que nós consideramos bom e certo, nós podemos estar desejando para o outro aquilo que na verdade é mal. Nós devemos basear aquilo que é bom e que é certo, tanto para mim quanto para o outro, segundo o que a palavra de Deus diz, e não de acordo com as nossas preferências. Porque nós podemos simplesmente dizer: cada um vive a sua vida, ninguém perturba ninguém, e mesmo assim estarmos fazendo mal para os outros e para nós, porque desconsideramos a pequenina ideia de pecado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, porque no próximo episódio nós iremos falar sobre os legisladores não reconhecidos. Nós iremos falar sobre como a arte, como os artistas
influenciam a nossa maneira de pensar e moldam aquilo que nós consideramos bom, mal, certo, errado, bonito e feio, e assim por diante. Se você deseja assistir os outros vídeos dessa série, clica na descrição aqui e assiste a todos os vídeos que eu já coloquei para você entender melhor qual é a ideia central do livro de Carl Trueman. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.